Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal EBD Oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Toledo, Minas Gerais, pastoreada pelo pastor Damião Santos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e nas lições bíblicas da editora CPAD, no terceiro trimestre de 2021, estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos chegando na lição de número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar, você que tem chegado pela primeira vez no nosso canal, a você a se inscrever no nosso canal, a deixar um comentário, deixar um like. Fazendo assim, você nos ajuda para que o YouTube, então, ele possa permitir que o nosso conteúdo ele possa alcançar mais pessoas, mais professores, mais aprendizes da palavra de Deus. Lembrando que o nosso objetivo, o nosso projeto com estas pré-aulas da classe adultos de EBD, não é entrar dentro de um conteúdo pragmático, tendo em vista que a lição ela é bem comentada pelo pastor Clayton Paul Menering. O nosso objetivo é agregar, mais subsídios, como pensamentos, aplicações e conteúdos adicionais, para que você possa, então, agregar no seu plano de aula, fazendo com que, então, você tenha condição de ter um projeto e um plano de aula mais completo. Chegamos, então, à lição de número 8. Naamã é curado da lepra. O texto áureo vai nos dizer: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Texto que está no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, e versículo de número 14. A verdade prática vai nos dizer: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz de forma e no momento que ele apraz. É interessante deixarmos claros, deixarmos um breve comentário desde já, que envolve tanto o texto áureo da lição como a verdade prática, que a história de Naamã nos ensina alguns valores. Vamos destacar a graça de Deus. Deus, ele não é um Deus exclusivista. Deus, ele não revela o seu projeto única e exclusivamente à nação de Israel. Deus vai nos mostrar que a sua graça, ela atravessa fronteiras, ela rompe limites, a ponto de alcançar um general sírio manifestando o seu amor e a sua graça. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 27, o texto lá vai nos dizer que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta, mas nenhum deles foram curados, a não ser o general sírio. É interessante entender que Deus, ele não está condicionado a fazer a nossa vontade e o seu querer. Nós estamos vivendo um tempo aonde está havendo esta tal da confissão positiva. Nós estamos vendo modelos de culto se proliferando, aonde Deus ele é colocado sob júdice do homem ou da vontade humana, tendo que atender às expectativas e à vontade do homem. Nós estamos vendo modelos de culto que convida a criatura a exigir de Deus que ele faça tudo aquilo que está contido nas Escrituras, segundo o pensamento do homem. E nós vamos aprender que Deus ele não está condicionado a fazer aquilo que o homem quer fazer. Deus jamais vai se alinhar com o pensamento do homem. Nesta lição nós vamos aprender que não é Deus que tem que se alinhar com o nosso pensamento, mas é nós que temos que nos alinhar ao pensamento de Deus.
e glorificado seja o nome santo do Senhor. Pense você comigo, e de repente você, professor, é interessante você colocar, né, ou envolver a classe nesse exato instante, os alunos nesse exato instante, e convidá-los a questionar: e se Deus fizesse todas as nossas vontades? E se Deus se rendesse a todos os nossos apelos e os nossos desejos? O que é que não seria das nossas vidas? O que é que não seria de nós? Ou seja, glorificado seja o nome santo do Senhor, por não fazer aquilo que nós queremos, mas por nos levar a um caminho de obediência. Se existe um caminho que nos leva a atrair o milagre de Deus, este caminho é a obediência. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender de uma maneira bem pedagógica, bem prática, diversas lições preciosas neste texto que a partir de então estaremos estudando. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, versículo 14 e também versículo 25 ao 27. Nós temos por objetivos específicos da lição relatar a busca de Naamã por sua cura, no tópico 1. No tópico 2, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E no tópico 3, identificar a ambição de Geazi. Na introdução do texto, ele vai nos dizer: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. E é engraçado que eu deixei separado aqui um conteúdo bem interessante acerca... É óbvio que nesses dias atuais nós temos visto aí, né, esses cultos focados em numerologia, né? Nós vemos uma numerologia santa, onde as pessoas, onde muitas igrejas, eles usam esta questão do tema do número 7 como a perfeição de Deus, e colocando essa questão do 7 em campanhas, em diversos trabalhos, e nós temos que tomar cuidado, que não existe problema em nós fazermos 7 campanhas acerca de um determinado trabalho, porque de repente esse período ele serve para especificar um trabalho que tem início e também tem fim. O que nós temos que tomar cuidado é na questão de conotarmos que dentro desse tempo Deus é obrigado a fazer algo e Deus não é obrigado a fazer nada. Mas levando em consideração e trazendo de uma forma alegórica o aspecto deste mergulho de Naamã, ou dos 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão, que a introdução nos traz, eu deixei um comentário aqui à parte, representando simbologicamente ou alegoricamente estes 7 mergulhos de Naamã, e eu acho interessante nós citarmos agora. O primeiro mergulho representaria a humilhação, segundo Reis capítulo 5, versículo 11 ao 12. Naamã precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que por sua posição privilegiada devia ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. E o texto vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O segundo mergulho, tipologicamente, é o da quebra do orgulho. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 12 e 13, Naamã se orgulhava dos rios de Damasco, a saber, Abana e Farpar, e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado.
O texto, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 3, nós lemos: Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. O Salmo 138, verso 6 vai nos dizer: a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo o conhece de longe. O terceiro mergulho representa simbologicamente o mergulho da fé. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 11. Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Em Mateus 9, versículo 28 e 29, Jesus perguntou aos dois cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe, pois, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer um milagre. O quarto mergulho representa tipologicamente o mergulho da obediência. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 13. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em Romanos capítulo 16, verso 19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples do mal. O quinto mergulho, tipologicamente, simbologicamente, o mergulho da restauração. Segundo o livro dos Reis 5,14, vai nos dizer: depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. No Salmo 126, verso 1, o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. E no Salmo 126, verso 4, ele vai dizer, o salmista continua orando: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueve ou as correntes do sul. O mergulho, tipologicamente, do sexto mergulho representa a gratidão, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 15 e 16, que nos diz: Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 12 leprosos curados por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. O sétimo mergulho, simbologicamente, representa o mergulho da adoração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 17. Naamã adorava outros deuses ali na Síria. Porém, quando recebeu o milagre de Deus, ele se propôs a adorar única e exclusivamente o verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único Deus verdadeiro. No Salmo 29, verso 2, lemos: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Em João 4, a partir do versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores o adorarão, ou adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Que interessante, né? Essa alegoria dos 7 mergulhos de Naamã, que tipologicamente
pode mostrar no transcorrer dessa experiência que ele teve, né? Tudo aquilo que ele precisou abrir mão, todas as mudanças que ele precisou sofrer, né? Ou permitir experimentar para que o milagre alcançasse a sua vida. É interessante expormos na classe da escola bíblica aos alunos, talvez levando essa proposição. O que precisa ser mudado na nossa vida? Talvez qual área da nossa vida ela precisa se alinhar com o pensamento de Deus para que então o milagre de Deus ele se cumpra nas nossas vidas. O que está precisando sofrer uma mudança, né? Qual área da nossa vida nós estamos resistindo? Talvez existem áreas da nossa vida que nós trancamos as 7 chaves e guardamos a chave na última gaveta da escrivaninha, porque é uma área que nós não queremos sujeitar a Deus. E talvez por não queremos sujeitar a Deus, o melhor de Deus ainda não aconteceu em nossa vida. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. É interessante destacar que durante a gestão do reinado de Acabe, a partir do capítulo 20 do livro do primeiro livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos ver que Acabe ele tinha um governo austero, um governo rígido, um governo de imposição e domínio territorial, mas o texto vai dizer que ele teve muita dificuldade em criar aliança ou de subjugar a Síria. Nós vamos ver também que no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis de Israel, que relata exatamente num embate envolvendo o povo de Israel com a Síria, a morte do próprio rei Acabe. E na ocasião, o texto não revela isso, mas quando nós vamos buscar o contexto histórico, a partir de Flávio Josefo, do historiador Flávio Josefo, nas suas antiguidades, né? Ele vai contar em algumas, as lendas judaicas, né? O conto das lendas judaicas, eles vão alegorizar dizendo que aquela flecha alçada, né? No texto onde relata a morte de Acabe, que um soldado aleatoriamente ele atira uma flecha ao alto e essa flecha ao alto ela atinge ao rei Acabe. Então Josefo, no seu livro As Antiguidades de Flávio Josefo, ele vai dizer, né, que segundo o conto das lendas judaicas, esse soldado era Naamã. O texto não diz isso, mas alegoricamente Josefo vai falar que, segundo o contexto da lenda, era esse general Naamã, que na época era soldado, o algoz do rei Acabe. E o texto vai iniciar dizendo aqui, inclusive eu peguei algum aspecto que está até no próprio texto da lição, no capítulo 5, né, do segundo livro dos Reis de Israel, quando ele relata quem é este Naamã, de quem é que nós estamos falando, quem é esse personagem, a importância deste personagem. Naamã, chefe dos exércitos, ou seja, abaixo de Ben-Hadad II, que era quem comandava o Império Sírio, era Naamã quem mandava. Naamã era o suprassumo, era o general sobre todo o exército. Quem respondia pelas forças armadas sírias era Naamã. Segundo aspecto, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Israel ele sofreu duros embates em relação ao exército da Síria. A Síria foi uma pedra no sapato de Israel.
E a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor dera livramento aos sírios, inclusive contra o exército do próprio Israel, contra o exército de Israel. Então, além de ser chefe do exército, ele era um grande homem diante do seu Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento a Israel. A mão do Senhor, por vezes, havia estado a favor do general da Síria para livrá-los em meio à peleja e levá-los à vitória, inclusive nos seus embates com Israel. E também o texto vai dizer que ele era varão valoroso. Olha que coisa interessante. Naamã era respeitado. Naamã, ele tinha honra, ele tinha respeito, ele era condecorado. Naamã era um nome a ser respeitado. E o que me chama a atenção é que qualquer pessoa gostaria de ter o status que Naamã tinha acerca do texto a qual nós narramos. Entretanto, ninguém queria trocar de lugar com ele. O seu estereótipo era algo perfeito, é o desejo de todo homem, ter poder, ter autoridade, ser reconhecido, ser respeitado. Entretanto, a sua condição real, por fora, Naamã era respeitado, por fora, Naamã era condecorado. Entretanto, por baixo da sua vestidura, por baixo da sua armadura, Naamã era um homem doente, Naamã era um homem leproso. Perceba que é interessante também abrirmos um espaço no nosso processo de aula para que os alunos participem exatamente acerca desta passagem. Porque perceba que enquanto Naamã estava vestido com o seu uniforme de general, as pessoas só viam aquilo que ele demonstrava em seu estereótipo. A sua farda representava a sua autoridade, o seu poder, o seu respeito, a sua grandeza adiante de tudo aquilo que ele representava para o sírio. Mas por baixo daquela farda havia alguém doente, havia alguém com uma doença condenada à morte. Então é interessante que para os dias atuais, muitos podem demonstrar fora de casa uma pessoa interessante, uma pessoa culta, uma pessoa boa, uma pessoa honrada, mas e dentro de casa? E no convívio da família? Ninguém pode dar melhor testemunho acerca de um homem a não ser a sua família, a não ser os seus filhos, a não ser a sua esposa. Naamã fora era aplaudido, mas dentro de casa ele era um ser desprezível, porque era uma doença contagiosa, ninguém podia abraçá-lo, ninguém podia tocá-lo. Dentro de casa, a sua família, a sua esposa, por baixo daquela vestimenta, via um homem enfermo, um homem doente, um homem condenado à morte. Então, talvez uma lição que nós podemos atrair, para nós nesses dias atuais é exatamente como nós somos vistos lá fora. Pergunte para os seus alunos, permita que os seus alunos se perguntem a si mesmos, como eu sou visto lá fora? Como as pessoas me enxergam lá fora? Mas como eu sou realmente dentro de casa? Como eu sou no conceito da minha família? O que Naamã nos ensina é que o seu título, a sua posição, o seu estado perante o império sírio, perante os seus vassalos, não representava verdadeiramente o que ele era dentro de casa. Sendo tanta coisa fora, ninguém sequer dentro da sua casa almejava trocar de lugar com ele. Olha que interessante. É interessante levarmos em consideração o que realmente vale a pena. Viver de aparência, tentando se mostrar, tentando demonstrar,
para as pessoas algo que nós não somos, e dentro de casa, dentro do nosso convívio, teremos alguém que olha para nós e nos enxerga verdadeiramente como nós somos. O pecado de Adão, ele representa exatamente isso. Se nós não confessarmos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós não permitirmos que a cruz do Calvário, ela venha remover de nós o peso do pecado e a enfermidade do pecado, nós estaremos levando uma vida como um leproso. Existem sintomas da lepra, existem dois tipos de lepra, eu gostaria de destacar. Existe a lepra purulenta, que é aquela lepra que ela desenvolve chagas, feridas, vermelhidão na pele. E existe a lepra seca, que é aquela lepra que vai comendo você de dentro para fora. Existe aquele caso da lepra que ela já aparece na pele e ela desenvolve ferida e logo a sua pele está totalmente contaminada, cheia de chagas e aquilo se torna visível. Mas existe uma espécie de lepra que ela vai consumindo você por dentro. As pessoas te olham, você está com o seu olho no lugar, você está com o seu nariz no lugar, com os seus ouvidos no lugar, mas você em determinado momento deixa de ouvir, deixa de sentir, perde o olfato, perde a visão e perde o paladar. É isso que o pecado proporciona em nós. Ele vai removendo de nós a consciência, o senso da verdade, e nós em determinado momento parecemos que estamos bem, mas a lepra vai nos consumindo, perdemos o temor, perdemos a referência, perdemos o paladar pela palavra, já não olhamos mais para a palavra com prazer, os nossos ouvidos perdem a sensibilidade e não conseguimos ouvir a palavra, e ao não conseguirmos mais ouvir a palavra, ela não consegue mais chegar no coração, nós vamos morrendo aos poucos, nós vamos permitindo com que sentimentos de inveja, de ciúmes, de arrogância, de ganância, de raiva e tantos outros sentimentos entre dentro de nós e comece a consumir a nossa alma. As pessoas não enxergam o que está dentro de nós, as pessoas só olham em nós talvez um sorriso, um olhar, um semblante de alguém que parece ser sereno e parece ser bom, mas na verdade estamos sendo consumidos por sentimentos que estão nos matando aos poucos. Que esta lição de Naamã nos leve a aceitarmos a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que essa situação, que esse ensino possa nos levar ao pé da cruz, que nós possamos permitir que a palavra de Deus, que a cruz de Cristo, que a morte de Cristo venha nos confrontar em nossos valores, para que então nós venhamos a ceder e aceitar o Senhor, para que por intermédio desta aceitação, desta convicção, nós possamos ser perdoados em nossos pecados e purificado desta lepra que tem matado muito nesses dias atuais. No tópico 2, a escrava, uma testemunha de Deus. A Bíblia vai nos contar que uma das incursões do general da Síria a Israel, ele rapta esta menina do seio da sua família e leva ela refugiada para a Síria. E a partir de então, agora, ela passa a trabalhar na casa do general Naamã. Note que esta menina ela foi tirada do seio da sua família. Note que esta menina ela perdeu o afago, o conforto e o amor dos seus pais. Note que essa menina agora ela é transformada em uma escrava ainda adolescente. Perceba que na mente desta menina ela podia questionar a Deus, ela podia ter todos os motivos para estar magoada com Deus, revoltada com Deus. Ela poderia simplesmente dizer para Deus: Deus, o Senhor tem um plano com a sua nação de Israel, mas agora eu me torno refém. Eu sou raptada da minha casa, eu sou tirada do seio da minha família, e eu me torno escrava em meio a uma terra ímpia,
de um general ímpio, de um povo ímpio, que adora um outro Deus a não ser um Deus de Israel. Então, do que são feitos os seus planos na minha vida? Ela tinha todo motivo para estar revoltada, ela tinha todo motivo para questionar a Deus, mas o texto vai dizer que ela não age dessa maneira. O texto vai dizer que mesmo em este cenário que ela está vivendo, ela torna-se testemunha de Deus. É interessante nós abordarmos em sala de aula quantos problemas nós estamos passando nesse tempo presente. Estamos passando crises, estamos passando perdas porque estamos vivendo em pandemia, estamos passando por diversas amputações. Mas qual tem sido o paladar da nossa adoração? Será que em meio a este cenário é interessante perguntar para os irmãos o que você tem dito acerca de Deus nesse cenário de pandemia? Qual tem sido o teu testemunho perante a Deus nesse cenário de pandemia? Em meio às suas perdas, em meio às suas dificuldades, será que Deus tem sido glorificado pela nossa boca? Será que Deus tem sido glorificado pelo nosso testemunho? Porque é exatamente isso que o texto vai dizer. Porque aquela menina tinha reais motivos para reclamar. Aquela menina tinha reais motivos para demonstrar o seu desânimo e a sua contrariedade. Mas ela escolheu ser uma testemunha. Ela escolheu ser uma serva de Deus. Ela escolheu dar testemunho de Deus. Note que quando ela sabe, ela vivenciando dentro daquela casa, ela vê que o seu Senhor, nós estamos falando de Naamã. Foi o general que levou essa menina presa. Talvez essa menina olhando para Naamã, ela podia dizer, é bom que esse traste morra realmente, que essa doença. É bom que ele pague por tudo que ele fez comigo. Ele me trouxe aqui para viver uma vida miserável, que ele morra com essa lepra. Que a sua vida seja consumida como paga das suas atitudes. Mas o texto vai nos dizer que ela não amaldiçoou, que ela não maldisse o seu Senhor. O texto vai dizer que ela chegou à sua senhora e disse, olha, se o meu Senhor, ele fosse até Israel e conhecesse o profeta o curaria. Perceba que o que Naamã oferece para essa menina, Naamã tendo toda a liberdade do mundo, ele oferece para essa menina uma vida de escravidão. Entretanto, esta menina, sendo escrava, ela oferece liberdade para Naamã. Que testemunho lindo, que aprendizado, que valor que nós podemos extrair desta passagem. E eu quero concluir este tópico deixando bem, ressaltando bem esse aspecto. Naamã sendo um homem livre, tendo a liberdade de ir e vir, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder. O que ele oferece para esta menina é uma vida de escrava. Esta menina, na sua condição de escrava, sem o direito de ir e vir, tendo a sua liberdade cerceada, o que ela oferece para este homem é liberdade. Liberdade do seu sofrimento, liberdade da sua dor, liberdade da escravidão que este homem estava vivendo por intermédio desta enfermidade na sua carne. Oh, glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. No tópico 3 vai nos dizer a caravana de Naamã. É interessante destacar que nesse tópico, o texto vai falar que Naamã, ele acreditou na palavra da menina. Existem alguns aspectos interessantes nesta menina, que ela era mulher, ela era uma menina, ela era israelita, e agora também ela se tornou escrava. Ou seja, quem ia dar crédito para esta menina? Sendo que dentro da própria cultura judaica, a mulher não tinha voz. Mas o texto vai dizer que esta menina ainda adolescente, ela fala com a mulher de Naamã acerca do que ele poderia encontrar indo até Israel. Quando a esposa de Naamã chega até Naamã e diz, olha, a serva que você trouxe de Israel, aquela menina, ela disse que se você for até Israel e conhecer o profeta, ele vai curar você da sua enfermidade.
Perceba que Naamã deu crédito à palavra da menina. E não só deu crédito à palavra dessa menina, que ele vai até o rei da Síria, Ben-Hadad II, e o rei Ben-Hadad II dá crédito da palavra da menina, ele também acredita, a ponto dele fazer cartas, para que essas cartas cheguem em Israel, avisando ao rei Jorão, que ele está enviando o seu comandante, a sua autoridade máxima até Israel, para que então ele seja curado lá. Perceba que nós vemos nesse ministério dos profetas, tanto quanto Elias e quanto Eliseu, eles sendo levantados para pregar contra a idolatria em Israel, em meio ao povo escolhido, em meio ao povo a qual Deus escolheu para servi-lo. E este povo, ele virou as costas para Deus e se voltou para todo tipo de prática de idolatria. E agora Deus vira, olha para a Síria, e na Síria ele encontra um general, e ele encontra um rei sírio que dá crédito à palavra de uma menina mulher, uma menina escrava, uma menina estrangeira, uma menina que não tinha crédito dentro da sua própria casa, dentro da sua própria pátria. Mas nesta lição nós vemos que tanto o rei quanto o general, eles ouviram, eles deram crédito à palavra desta menina. Oh, bendito e glorificado é o nome santo do Senhor. Perceba a importância de nós abrirmos mão, muitas das vezes, dos nossos valores. Essa menina, com todos estes adjetivos que nós citamos aqui, essa menina sendo escrava, esta menina estando em terra estranha, esta menina vivendo em um regime escravagista, ela dá testemunho de Deus, e o testemunho de Deus é tão marcante que não só o rei, mas também o general deram crédito à sua palavra. É interessante nós abordarmos em sala de aula quantos de nós estamos cabisbaixo, quantos de nós estamos com a ferramenta parada, quantos de nós deixamos de exercer o nosso ministério, quantos de nós entregamos o nosso cargo. Olhe para a sua sala de aula, permita que os alunos possam analisar a sua situação e se perguntar: quantos entregaram o cargo? Quantos trabalhavam para a obra? Quantos serviam na obra, na igreja, e em meio à necessidade, em meio ao problema, entregaram o seu cargo por conta de uma prova, por conta de uma situação, por conta de uma necessidade, estão ali parados, estão ali estacionados, não querem fazer nada, porque estão passando por um problema. Mas a Bíblia vai dizer que o problema dessa menina não foi maior do que o sentimento de amor que ela teve pelo general Naamã. Essa menina sofrendo na sua própria carne todos estes traumas, ela olha para a carne de Naamã apodrecida, e ela se compadece, ela sente a dor de Naamã, ela sente o sofrimento de Naamã, e ela entende o amor de Deus, e que o amor de Deus, ele é muito maior do que a sua própria necessidade momentânea. O amor de Deus faz com que ela coloque a condição de Naamã à frente da sua própria condição. O amor desta menina faz com que ela entenda que o amor de Deus, ele é muito mais importante do que os nossos próprios interesses. E o que ela nos ensina é que quando ela olha para Naamã, o amor desperta nela um sentimento de proporcionar a este homem uma liberdade. Ela estando presa, ela desejou que este homem fosse liberto. Ei, meu irmão, minha irmã, professor, aluno, pegue novamente a sua ferramenta, volte a trabalhar para o Senhor, não desista, não pare, permita que o amor de Deus te envolva nesse instante, e permita com que você seja um servo, com que você seja um testemunho na presença de Deus do Altíssimo. Nada pode ser mais importante do que o amor de Deus, e é isso que esta menina nos ensina. Glórias a Deus. No tópico 2, o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa
O texto vai dizer que quando o rei Jorão ele recebe carta de Ben-Hadad dizendo que estaria mandando o seu general, ele se assusta, ele se impressiona, ele fica indignado e ele diz: porventura sou eu rei de Israel para curar alguém? Jorão é um rei desviado, é um rei idólatra, é um rei que não dá testemunho de Deus, e adiante de tamanha situação, agora ele se vê desesperado, adiante da situação, julgando que a iniciativa de Ben-Hadad era causar situação com este relato e criar uma guerra, criar uma inimizade ou promover uma guerra diante deste relato. Mas o texto vai dizer que Eliseu, antevendo essa situação e sabendo que o rei havia rasgado as suas próprias vestes adiante da sua impotência, adiante do caso, ele manda mensagem para Jorão dizendo: filho, fica tranquilo, manda até a mim para que ele saiba que tem profeta em Israel. E o engraçado é que no caso, Naamã, ele vem cercado de uma comitiva, ele vem cercado de muitas pessoas, de muitos servos, de 350 quilos de prata, de 72 quilos de ouro, de 10 trocas de vestes. Ele vem repleto de presente e recompensa para pagar o profeta. Naamã, ele vem com o seu orgulho, com a sua vaidade, mas o que ele quer levar, o que ele quer encontrar em Israel, não é um favor, ele quer comprar uma bênção, ele quer comprar um favor. Ele vem com a sua mala cheia de recursos para voltar para a Síria dizendo: não foi de graça, não foi um favor, eu fui até lá, mas eu paguei caro pelo milagre. Eu fui até lá, mas o valor foi alto pela minha cura e pela minha bênção. O que Eliseu está estabelecendo neste primeiro tópico, nesse primeiro subtópico do tópico 2, é que Eliseu ele não se impressiona com nenhuma destas coisas. O compromisso de Eliseu é com Deus, é com a palavra de Deus, é em fazer a vontade de Deus. Eliseu não está preocupado com o valor da paga, com os recursos, com a importância que representava o general Naamã. O que Eliseu estava preocupado é que, independente da posição, do respeito e do nome que tinha este Naamã, se ele veio até Israel, ele teria que obedecer a Deus, teria que ser do jeito de Deus e não da vontade dele. O processo de cura e libertação seguiria os moldes e a vontade de Deus. Essa era a primeira lição que Naamã tinha que aprender, que a palavra de Deus e a vontade de Deus não tem preço, a vontade e a palavra de Deus não tem valor. Nós estamos vivendo, olha que interessante abordarmos isso em sala de aula, porque a escola dominical é o maior centro teológico instituído na terra. Na escola bíblica dominical é onde saem mestres, professores, pastores, pregadores, é onde se forma todo um ministério formado a partir da escola bíblica dominical. Então é interessante nós abrirmos para um diálogo nesse instante, para que muitos desses alunos pensem acerca do que eles querem para a vida deles. Muitos vão ser pastores, pregadores, ensinadores, mestres, mas que nós possamos entender que não há valor. Estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus está sendo mercadejada. Estão pondo preço na palavra de Deus. Existem muitos saindo com o bolso cheio de dinheiro por pregar a palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Pregam exatamente o que os seus contratantes querem que eles paguem, que eles preguem. Eles são pagos para fazer não a vontade de Deus, mas a vontade daqueles que o contrataram. O que Eliseu nos ensina nesse subtópico é que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus moe o nosso orgulho. A vontade de Deus subjuga as nossas vaidades. Se nós não nos alinharmos adiante da vontade de Deus, não há milagre. E é isso que Naamã começa a aprender no seu encontro com o profeta Eliseu. Não é da sua maneira, é da vontade de Deus.
Deus, ele não faz distinção de pessoas. Não é porque você é um general qualificado que vai se estender para você um tapete vermelho. Não é porque você é um general qualificado que vai se abrir, não é verdade, uma sala, se preparar uma sala e se fazer uma recepção só porque você é alguém de nome. Deus nos ensina que não existe esse tipo de distinção. Existem muitas pessoas que já não gostam de ser chamado de irmão. Existem muitas pessoas que não gostam de ser chamado de irmão porque é pastor, porque é evangelista, porque é reverendo, porque é apóstolo, porque tem título, porque é doutor, porque é teólogo, porque é PhD. Eles querem ser apresentados pelos seus adjetivos, pelas suas qualidades, pelas suas formações intelectuais. Na pedagogia de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. Ele é o grande eu sou. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória, e abaixo dele todos nós somos servos. No subtópico 2 do capítulo 2, a decepção e a cura de Naamã. Perceba que Naamã, quando ele não é recebido pelo profeta Eliseu, quando ele recebe a mensagem de Geazi, ele sai frustrado por uma série de circunstâncias que ele julga ser muito mais importante. Ou seja, ele esperava primeiro que ele teria uma recepção de luxo. Ele esperava que ele jamais seria subjugado às águas do Rio Jordão, essas águas enlameadas e barrentas, tendo em vista que lá em Damasco os rios são de águas cristalinas. A partir do momento que ele não é recebido segundo a forma que ele esperava ser recebido, então ele vai embora, ele vira as costas e vai embora. Ele se destitui daquilo que ele havia ido fazer. Quando ele não recebe a devida honraria que ele esperava receber, tudo aquilo perdeu valor. Já não tem mais interesse, já não tem mais importância a palavra da menina, ele vira as costas e vai embora. E aí que me chama a atenção a importância dos servos que estavam com ele. Nós estamos falando de um general ímpio, e nós estamos falando de uma comitiva ímpia. E ele está indo embora agora perdendo a sua bênção. Ele está prestes a perder a sua bênção, mas no meio da sua trajetória, os seus servos o abordam dizendo: mas espera um pouquinho, general, meu senhor, permita na minha humildade dirigir a palavra ao Senhor. O senhor não veio aqui para receber a sua bênção, o senhor não veio aqui para ser curado. E se o profeta tivesse saído do jeito que o senhor queria? E se o profeta tivesse preparado uma sala, uma recepção com tapete vermelho e honrarias aos quais o Senhor esperava que assim fosse, mas adiante disso ele tivesse lhe colocado algo que fosse muito difícil aos seus olhos, um desafio. O Senhor, por conta da sua necessidade, da sua condição, não enfrentaria, ainda que fosse um perigo iminente, por conta da palavra do profeta e por conta da sua cura, o Senhor não faria, por mais difícil que fosse? Então, meu Senhor, ele só pediu que o Senhor fosse mergulhar na água. Ele não está pedindo ao Senhor um sacrifício. Quantos exércitos o Senhor enfrentou e venceu? E se ele pedisse que o Senhor enfrentasse um outro exército para conquistar a sua bênção, o Senhor não enfrentaria, mas ele só pediu que o Senhor entrasse nas águas. Ele só pediu que o Senhor mergulhasse 7 vezes. Então, meu Senhor, o que custa? Já estamos aqui, eis o Rio Jordão, a sua vitória está logo ali, a sua bênção está logo ali. Meus irmãos do céu, quantos de nós nos contrariamos por qualquer coisa? É interessante destacar isso na escola dominical, porque nós estamos lidando com líderes, com pessoas que exercem cargos, com pessoas que desenvolvem tantas funções dentro da igreja, e talvez também estendendo isso para a sua vida secular. Quantos de nós vivemos contrariados? Porque nós queríamos fazer algo e o pastor nos deu uma atividade diferente para fazer. Quantos de nós achamos que nós temos vocação para uma atividade, mas o pastor entende que é outra atividade? Quantos de nós temos o desejo de exercer uma função no nosso trabalho, mas nós somos contratados para exercer uma outra função?
Quantos de nós, à mercê de uma promoção no ambiente de trabalho, nós achamos que somos capacitados para exercer tal função, mas o nosso encarregado, o nosso chefe, ele vai lá e promove uma outra pessoa e nós ficamos contrariados e muitas das vezes queremos até pedir a conta. Porque a coisa não acontece do jeito que a gente quer. Às vezes nós vemos dentro do cenário, dentro da igreja, tendo em vista que estamos falando para alunos de escola bíblica dominical, às vezes um louvor que não é o que eu queria cantar, então eu não vou cantar porque não foi o louvor. Ah, porque eu não vou ser o professor, então eu também não vou me dedicar para ser o segundo professor. Eu não vou ser o regente, então pronto, eu não vou me dedicar porque eu não estou sendo regente. Ah, eu não preguei nesse domingo, então eu não quero mais saber porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Nós vivemos uma vida perdendo as nossas bênçãos porque vivemos contrariado. Quantos casamentos estão se dissolvendo porque os casais não conseguem mais dialogar? Não há mais espaço para uma conversa, não há mais espaço para um diálogo, não há mais espaço para o perdão, não há mais espaço para o consenso. Eu vou até aqui, você vai até aqui e juntos nós vamos caminhar junto. Mas essa questão da contrariedade tem feito muitos abrir mão de muitas coisas porque não querem ceder. Se não for do jeito que eu quero, se não for da minha maneira, se não for da minha forma, talvez esta aula ela seja fundamental para alinharmos os nossos pensamentos a Deus. Vamos colocar a nossa vida limpa. Vamos rever os nossos conceitos. De que maneira nós estamos fazendo a obra e exercendo a obra de Deus? Estamos dispostos a sermos contrariados? Certa ocasião, eu estava convidado para ministrar em um congresso de missão no estado de São Paulo, e esse congresso marcado há bastante tempo. E por ocasião, naquele dia, havia sido feita uma troca, uma movimentação eclesiástica, e o pastor, o presidente do setor havia sido trocado. Havia um outro presidente assumido a função. E naquele dia ele simplesmente levantou no púlpito e disse: quem prega hoje sou eu. Vocês têm pregador aí, o pregador foi convidado, mas quem vai pregar sou eu. O irmão que estava organizando, que organizou aquele congresso e olhou para mim e não sabia onde enfiar a cara. Eu sou servo, meu irmão. Eu sou servo. Outras oportunidades virão. Tem alguém maior do que a gente? Não tem problema. A gente tira o chapéu, dá honra a quem tem honra. Não tem que espernear. Não tem que brigar, não tem que discutir. Às vezes, eu vou citar um exemplo que acontece dentro da igreja. Às vezes o pastor escolheu você para pregar no domingo. Aí você chega no domingo, no transcorrer do culto, chega alguém com mais honra. Chega um pastor amigo, um pastor conhecido do pastor, um pastor de um outro campo, um pastor da sede, numa visita inesperada. Aí o pastor, naquele instante, ele vai dar honra. Aí a gente até quer descer do púlpito. A gente fica jururu, quer ir embora da igreja. Porque o pastor não nos deixou pregar naquele dia. Não, eu estava convidado. Ele tinha que ter me honrado. Meu irmão, nós temos que permitir que o nosso sentimento seja colocado à prova e a vontade de Deus prevaleça diante das nossas vidas. Nada pode ser mais importante do que a vontade de Deus. Esse texto aqui nos revela que o povo de Israel rejeitou a Deus, que aquele aos quais Deus esperava que lhe obedecesse, não lhe obedeceram. A Bíblia vai dizer que
esses moços aqui sendo ímpios, eles deram um bom conselho. Esses moços sendo ímpios, eles aconselharam o seu rei, viram que era importante a bênção dele. Isso era mais importante. Eles compreenderam que a bênção deles estava na obediência. Os servos do general entenderam que a vitória dele estava na obediência. E nós que somos servos de Deus não entendemos o que é obedecer. Estamos sempre nos rebelando. Estamos sempre levantando os nossos calcanhares adiante de uma atitude de reverência e obediência. Que a comitiva de Naamã possa nos ensinar em sala de aula o valor de nós sermos um instrumento na vida de alguém, de sermos a bênção na vida do nosso irmão. Às vezes tem alguém na igreja triste, querendo sair, querendo abandonar a obra. Fale, não, você não tem que sair, não. Tem muitas pessoas que batem palma, deixa sair porque é um a menos. Não, nós somos chamados para acolher, para juntar. Seja um instrumento, uma bênção na vida do seu irmão, uma bênção na vida da sua igreja, um agregador, aonde quer que você esteja, seja um agregador, seja um instrumento de Deus. É isso que estes servos nos ensinam. Nós precisamos aprender a sermos ajudadores da obra, sermos abençoadores da obra e, sobretudo, obedientes à palavra de Deus. E é isso que eles nos ensinam. Obediência à palavra de Deus representada pela palavra do profeta. Que nós possamos, em sala de aula, revermos os nossos pensamentos e os nossos conceitos e alinhar os nossos pensamentos com o propósito de Deus. Não há lugar para contrariedade, não há lugar para vaidade, para orgulho. O que tem que haver lugar é para um sentimento disposto a fazer e a obedecer como, quando e do jeito que Deus quer. Oh, glória a Deus! No subtópico 3, Deus ainda opera milagres e não misticismos. Nós estamos vivendo a geração do marketing gospel, né? Ou seja, precisamos fazer campanhas que venham impactar os crentes, né? Olha, segunda dos milagres, terça do sobrenatural, quarta do impossível, quinta da revelação, sexta das portas abertas, sábado do sobrenatural e extraordinário, domingo do céu aberto, curas, milagres, batismo no Espírito Santo, porta. Hoje nós vemos uma geração que está criando tipos sobre passagens, sobre experiências bíblicas para atrair a atenção e impactar as pessoas, fazendo com que elas possam ser atraídas não por aquilo que está sendo proporcionado a nível de culto e de adoração, mas por aquilo que está sendo oferecido. Nós vemos este texto, a questão dos 7 mergulhos, mas eu não posso usar isso como uma resolução, como um imperativo, como algo que deve determinar isso ou aquilo, este ou aquele milagre. Eu não posso utilizar isso como algo que vai especificar uma campanha, um trabalho, asseverando que dentro deste número algo vai acontecer e tem que acontecer. Olha, nós vamos fazer 4 quarta-feira de milagre e vai acontecer milagre. Se você faltar uma quarta-feira não vai acontecer. Para acontecer milagre tem que as 4 quarta-feiras. Isso é heresia, isso é idolatria. Jesus nunca nos ensinou a isso. É óbvio que nós podemos sim criar 7 quinta-feira de culto, 7 quinta-feira de um trabalho, porque você precisa dar início, senão você começa um trabalho, ele vai ficar interminável. É fato que precisa se criar uma ordem. Não, vamos fazer 7 quinta-feira aqui, esse 7 quinta-feira é propósito de oração, de consagração, enfim, nós começamos em uma data, especificamos outra para concluir, mas não estamos colocando nenhum tipo, não estamos oferecendo nenhum resultado dentro deste processo. Mas o que nós vemos hoje é campanhas e mais campanhas. E
especificando que dentro da determinada campanha tem que acontecer e vai acontecer. Isso é idolatria, isso é misticismo. A Bíblia nunca nos ensinou a fazer isso. Jesus opera milagre do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Esse milagre pode ser visível, pode ser invisível. O importante é que nós precisamos crer na palavra de Deus, que ao seu tempo ou ao nosso tempo, não importa, ela vai acontecer, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então que nós possamos estar atentos. Advirta aí, né? Faça uma advertência aos seus alunos para tomar cuidado com campanha, com números de campanha, sobretudo sobre o que você coloca adiante desta campanha, sobretudo se você está especificando que vai acontecer alguma coisa dentro dessa campanha. Se o cartaz está pronto, desfaz. Se o banner no Facebook foi feito, olha, edita e refaz. Se a capa foi feita, do post no Instagram foi feito lá, muda isso aí. Não prometa aquilo que você não pode entregar. Não ofereça aquilo que você não tem poder para realizar. Vamos especificar 3 dias de campanha, 4 dias de campanha, 7 dias de campanha, com um propósito específico, mas não é você que determina o acontecimento. Não podemos carregar essa responsabilidade. Atraímos o poder de Deus para realizarmos isso ou aquilo. E nesses dias atuais precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos para este modelo de numerologia que está acontecendo dentro, né, das nossas igrejas, que nós possamos tomar muito cuidado. Isso é interessante ser abordado aí em sala de aula. Chegando no tópico 3, nós vamos estar falando sobre a rejeição dos presentes por Eliseu no subtópico 1. Nós já demos uma pincelada nisso, meu irmão, e nós estamos vivendo um momento onde servir a Deus se tornou algo comercial. Eu entendo, irmão, que às vezes o irmão vai cantar, o irmão vai pregar. Nós precisamos ter um entendimento que precisamos destinar uma oferta para esse irmão, porque tem as despesas, né? A dedicação do irmão. Isso tem que ser honrado. Mas nós estamos vivendo o momento do mercadejamento da palavra de Deus. E o que Naamã demonstra exatamente isso. 350 quilos de prata, 72 quilos mais ou menos de ouro e 10 mudas de troca de roupa. Irmão, hoje nós estamos vivendo, a pandemia deu uma cessada nisso, mas nós estamos vivendo uma época onde qualquer pregador desconhecido estava cobrando R$1.000 para pregar. R$800, R$900, e por não falar aí dos 10 mil, dos 5 mil, dos 15 mil, dos 20 mil. Que absurdo é esse? A palavra de Deus, a proposta de Deus nunca foi essa, nunca foi enganar, nunca foi vender, nunca foi mercadejar. O que Eliseu nos ensina é que a integridade dele, o compromisso dele é com a palavra não tem preço. Ele não pode pôr uma mordaça na sua boca. Ele não pode pôr preço na sua língua, ele não pode pôr preço no seu ministério. O que Eliseu nos ensina é que o ministério dele não tem preço, a sua autoridade não tem preço, a sua vocação não tem preço, o seu chamado não tem preço, doa quem doer. Uma porta fecha aqui, Deus abre 10, desde que nós tenhamos compromisso com Deus. É tempo de revermos os nossos conceitos e vivermos o evangelho genuíno, verdadeiro, aonde a vontade de Deus, ela prevaleça diante de Deus. A bênção de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus está na graça, está no favor imerecido. Não há nada que o homem possa fazer ou pagar para conquistar algo da parte de Deus. É isso que Eliseu está ensinando. Não tem preço, filho. Nada que você tenha aí, nem que você trouxesse todos os tesouros da Síria, podia comprar sua cura. E você vai descobrir que a sua cura não tem valor. A sua cura primeiro precisa trabalhar na sua emoção, no seu emocional. Você precisa aprender que valores que você aprendeu na Síria, para Deus não importa.
a saber, o primeiro, obediência e reverência a Deus. Que nós possamos abrir os nossos olhos, olhar para Deus e não colocarmos nenhum tipo de amordaça no nosso ministério. O meu chamado e o teu chamado não pode ter preço. Isso são valores que nós precisamos aprender na escola dominical. Nada daquilo que Deus nos concede tem preço. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. No subtópico 2, homens de Deus não se deixam vender. Perceba que a sua palavra, que o seu ministério, que o seu chamado, ele sempre vai ser condicionado ao valor que você cobra, ao valor que você paga. Não foram poucos os trabalhos, os congressos e as oportunidades que nós tivemos de pregar enquanto itinerantes em São Paulo, que nós dividimos púlpito com muita gente que cobrava cachê alto. Não foram poucas as vezes em que nós abrimos congressos aonde no sábado e no domingo pregariam pessoas que receberam um cachê muito alto e depois nós recebemos ali o telefonema, o contato de quem nos agendou ou do pastor que nos convidou dizendo que foi um fiasco, foi uma decepção, porque eles esperavam muito. O preço foi alto, o preço pago foi alto e eles esperavam que a mensagem ela estivesse à altura do preço que foi pago. E quantos se decepcionam com isso? Porque a autoridade, a graça, a unção, a misericórdia não é medida por preço, é medida por compromisso, é medida por aliança, é medida por relacionamento, por intimidade com Deus. Isso não tem preço. É exatamente que Eliseu, ele nos revela e Elias nos ensina. A minha vida não tem preço, o meu chamado não tem preço. Ninguém vai pôr a mordaça na minha boca, o preço na minha boca. Enquanto os profetas de Baal estavam profetizando aquilo que Acabe queria, aquilo que Acasias queria, aquilo que Jorão esperava ouvir, Elias estava se levantando. Assim diz o Senhor: se converte, muda de vida, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Mas eu vou te perseguir, Elias, eu vou te matar, Elias. Não tem problema, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O Deus que me levantou, Ele é fiel para me guardar. E se não guardar, não tem problema. Verdade seja em tudo aquilo que sai da boca de Deus. Oh, glórias a Deus. Não ponha preço no seu chamado. Não ponha preço no seu ministério. Oh, glória! O preço que você tem que colocar sobre o seu chamado e o seu ministério é a integridade, é o compromisso, é a seriedade com que você leva as coisas de Deus. Chegamos ao último tópico da lição, o subtópico da lição: por ganância Geazi acometido de lepra. Perceba que em Geazi nós vamos ver completamente o oposto do sentimento e da personalidade que havia em Eliseu. Quando Geazi vê que Eliseu rejeitou os presentes e que Naamã está indo embora, o seu espírito ganancioso e a sua raiz incrustada dentro dele, que é o amor ao dinheiro, amor à riqueza, amor à ganância, o fez correr até Naamã. E chegando até Naamã, ele comete alguns erros que é crucial no ministério de alguém que serve a Deus. Ele trai o seu mestre, ele trai a Eliseu. Ele aborda ao general Naamã e diz: olha, eu estou vindo adiante de ti porque chegou lá uns alunos dos profetas em casa lá e o meu senhor não tem nada. Então ele pediu aí uma ajuda e também umas mudas de roupa. Então, Naamã de pronto entregou para ele. Perceba que nessa atitude por ganância, ele traiu o respeito, ele traiu a amizade, ele traiu o chamado, ele traiu o ministério de Eliseu.
Ele mentiu para Eliseu, ele mentiu para Naamã, ele enganou a Naamã, ele enganou a Eliseu e, sobretudo, ele enganou a Deus, dando mau testemunho a Deus pelas suas atitudes. Como se não bastasse, ele volta com esses despojos, com esse auxílio que ele recebe do general Naamã, e ele entra dentro da sua casa e comete um outro pecado, que é esconder o seu erro, esconder a sua falha, esconder a sua mentira, esconder o seu engano. Já não bastasse trair o seu senhor, que era Eliseu, já não bastasse mentir para Naamã, agora ele volta e ainda esconde aquilo que ele recebeu do general, e como se não bastasse, ele ainda, ao se apresentar adiante de Eliseu, ele mente novamente, porque Eliseu diz: aonde você estava? Não estava em lugar nenhum. Onde você foi? Não fui em lugar nenhum, estava aí perambulando. Olha a dissimulação da mente daquele que não tem compromisso com Deus e compromisso com os seus desejos, com a sua vontade, com a sua ganância. Geazi revela exatamente aqueles que têm desejo com a sua ganância, com a sua vontade, com os seus interesses. E isso vem refletir diretamente a tudo isso que nós temos visto nos dias atuais. Quantas pessoas têm interesse em cobrar, quantas pessoas têm interesse em receber, quantas pessoas... Nossa, nós vivemos um período onde o cara cobra para pregar, aí ele chega na igreja com um monte de livro, com um monte de CD, com um monte de DVD, aí vende aquilo ali, ainda deixa com o pastor uma caderneta de fiado, aí o pastor ainda tem que se virar para receber esses fiados, porque o cara está preocupado apenas em satisfazer a sua ganância. Não tem compromisso com Deus, ele quer vender, já não basta ter recebido para pregar, ele quer vender livro, ele quer vender DVD, ele quer vender CD, ele quer vender tudo. Geazi revela a falta de limites em relação à ganância. E quando ele se apresenta diante de Eliseu, Eliseu disse: porventura, o meu coração não foi contigo? Quando tu foste até Naamã e pegaste dele aquilo que eu havia rejeitado, e o meu coração não estava contigo quando dentro da tua casa tu escondeste tudo isso? O meu coração não estava contigo quando tu apresenta-se a mim e disse que não tinha ido lugar nenhum? Por tal erro, por tal pecado, por ter mentido para mim, por ter mentido para Deus, por ter enganado a mim, por ter enganado a Deus e por ter dado mau testemunho perante aquele a qual eu rejeitei as ofertas, a lepra que estava nele vai passar para ti. Oh, aleluia! E eu vou encerrar esse subtópico e esta lição dizendo o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, vai nos dizer o seguinte. Olha que interessante. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Que Deus vos abençoe ricamente mais uma vez. Te convido, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe uma pergunta, Diga o que você achou dessa aula, para que a gente vá melhorando em cada pré-aula, proporcionando, não só o nosso crescimento, mas em conjunto que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastor Carlos Cassiano, mais uma vez, me despeço de todos vocês, rogando toda a sorte de bênçãos de Deus sobre as vossas vidas, e que logo mais na semana que vem nós podamos estar dando início a mais uma pré-aula em nome do Senhor e Salvador Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor nos permitir em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.